Olá, a notícia está de volta com o presidente nacional do PSDB, o deputado federal e ex-senador Sérgio Guerra. Eu queria falar com o senhor agora sobre o julgamento do Mensalão. O Supremo adotou um forte rigor ali. Houve condenações por corrupção ativa, formação de quadrilha, né? E considerou muito grave o escândalo. O PT faz um discurso, foi um julgamento de exceção, esse rigor não vai se repetir em outros julgamentos. O que você acha desse argumento? Acho que é um discurso que pode ser feito, mas não faz sentido, porque se for rigoroso, melhor que os outros sejam rigorosos também. O discurso tem que ser positivo. Esse julgamento foi rigoroso, os outros devem ser rigorosos. Esse é o discurso certo, né? Com esse eu acho que todos concordamos. No caso do PSDB, tem um processo no Supremo chamado de Mensalão do PSDB. Se o mesmo rigor for adotado para julgar, e houver aí uma condenação do ex-governador Eduardo Azeredo, isso não vai tirar argumento do PSDB para fazer críticas ao PT na questão ética e especificamente do Mensalão, Essa questão lá do Mineira, né, tem sido usada para diminuir o tamanho do Mensalão que houve, de fato, né, e que se dá ainda hoje, de outras formas, mas se dá do mesmo jeito. Ou seja, a utilização de recursos públicos para garantir uma maioria parlamentar. Recursos públicos para garantir uma maioria parlamentar não foi um procedimento que se desenvolveu em Minas Gerais. Nada indica isso. Há uma situação que precisa ser investigada. Lá se assume caixa 2, como o PT assumiu e o Supremo considerou grave. Pois é, tudo bem. Mas lá é uma situação que deve ser investigada, sobre a qual o PSDB não vai interferir e para a qual o PSDB deseja todo o rigor do exame e da decisão jurídica. Não vamos nos colocar contra o exame dessa matéria e esperamos que o deputado Eduardo Azeredo, que eu conheço, é uma pessoa absolutamente honesta, tenha a capacidade de se defender com os argumentos que os seus advogados e ele próprio vão levantar. Mas o PSDB assume que, havendo o que investigar, que tudo deva ser investigado e nenhum óbice, nenhuma dificuldade deve ser incorporada à atitude, ao trabalho da justiça de uma maneira geral. E tanto mais rigorosa for a justiça, melhor para Eduardo Azeredo, para nós todos. Queria falar um pouquinho agora de economia com o senhor. A gente viu aí na última semana, o Banco Central teve uma reunião muito tensa. Pela primeira vez ali em quase 2 anos, voltou a elevar a taxa básica de juros para a economia, que é um referencial para a economia, mas que é muito importante, é um indicador muito importante. Ela estava em 7,25, foi para 7,5. O senhor acha que foi uma elevação na medida certa, foi correta? O Aécio Neves deu uma entrevista recentemente dizendo que a presidente era leniente com a inflação, vem o Banco Central e usa o remédio clássico contra a inflação, que é a elevação de juros. O senhor concorda com essa medida? Foi na medida correta? Bem, eu acho que não restava outra alternativa nesse instante ao governo federal se não aumentar as taxas de juros. Primeiro. Segundo, que isso se dá porque o governo federal não tem sido capaz de controlar o gasto público, de se controlar de uma maneira geral, de cumprir e desenvolver metas fiscais sérias, enfim, de tomar medidas estruturantes em relação à questão da inflação, da sociedade econômica de uma maneira geral. Mas se as causas são essas, o senhor é economista, sabe que não adianta subir juros, porque o juro é para reduzir consumo e reduzir emprego, esfriar a economia. Se é isso que o senhor falou, não faz o gasto público de infraestrutura, não adianta subir juros, então. Não, os juros não são um remédio conjuntural, não um remédio estrutural. É um remédio que se toma, que se dá para enfrentamento imediato. A própria presidente já falou, a própria presidente citou, dá para ser os 25, né? 0,25. Ela falou que não cresceria num patamar tão elevado quanto no passado. É evidente que Primeiro, não sei por que a presidente fala disso assim. Segundo, se as medidas foram tomadas, é preciso que o governo as assuma. Você acha que ela atrapalha a credibilidade do Banco Central quando ela fala assim? Eu acho que ela confunde um pouco o que ela pensa com o que ela é, com o que deve ser feito. Quais são os seus sentimentos mais íntimos em relação à política monetária e a outros fatores da política econômica,
e o funcionamento das instituições nesse campo. Aliás, a falta de regras, de um tratamento menos pessoal, mais geral, mais seguro, é um problema grave desse governo, né? Enfim, o governo interfere muito, interfere muitas vezes sobre interesses privados, ou interesses conjunturais de uma determinada área da economia ou de outro, de um determinado grupo empresarial ou de outro. O próprio BNDES tem sido usado aí para segurar projetos empresariais privados, numa estranha aliança do petismo com esses interesses. O argumento é que está se investindo nos chamados campeões nacionais, fortalecer grandes grupos, né? Uma visão de que para você competir numa economia planetária, você tem que ter empresas com essa capacidade de Os escala. argumentos sempre são encarados, mas o que nos afasta da competição internacional não é a falta de dinheiro do BNDES, são os gargalos da infraestrutura e daí para frente. Senador, o PSDB já teve na presidência da República, o Banco Central não tinha autonomia legal, era uma autonomia conferida pela autoridade do presidente da República. O governo Lula foi a mesma coisa, o governo Dilma a mesma coisa. Um eventual governo do PSDB deve caminhar por uma autonomia formal, legal do Banco Central, ou o senhor defende que o presidente ainda mantenha essa prerrogativa de algum grau de interferência? Eu defendo que o presidente ainda mantenha essa alternativa de ainda algum grau de interferência, de uma maneira especial na indicação dos diretores do Banco Central. Mas a autonomia para decidir juros? Me parece que deve ser uma tarefa delegada ao Banco Central. O PSDB costuma dizer que o PT copiou a política econômica do PSDB, mas, ao mesmo tempo, faço uma crítica a essa política econômica como tem feito agora. Ou o PT copiou uma política tucana, que agora o PSDB critica, ou o PT faz uma outra política. As duas coisas não dão. Como explicar isso? O PT, na verdade, não tem tido firmeza na condução da política econômica. Não é o... Copiou durante um tempo e deixou de copiar? Copiou na medida que foi possível manter certos paradigmas da política anterior. Ela os manteve, mas de forma extremamente concessiva e, especialmente, com grande capacidade gerencial. Quer dizer, o governo não consegue se controlar. O governo não consegue gastar menos. O governo consegue gastar melhor. Eu posso citar aqui 200 casos de iniciativas governamentais mal orientadas, que custam e produzem efeitos negativos para a economia no sentido mais geral. Mas esse debate sobre gasto público, senador, também muitas vezes você fala, tem que cortar gastos. Quando a gente vê, cortar gastos sociais. Estou falando né? de cortar gastos, estou falando de controlá-los. Controlá-los. De ter rigor na utilização do dinheiro público. De não fazer o que se fez, por exemplo, com os empreendimentos da Petrobras. Obras que podiam custar 10 e custam 30. Que podiam custar 30 e custam 300. Há uma permissividade muito grande com o dinheiro do povo. Uma grande marca do governo Fernando Henrique foi a estabilização da economia, que o senhor disse que até parcialmente chegou a ser apropriada pelo PT. Dos 10 anos do PT, um colchão social em larga escala, um mercado interno robusto para o consumo. Se eleito um novo governo do PSDB, que marca que ele vai almejar? Qualidade no sentido mais geral. E qualidade do ponto de vista do interesse da sociedade do Brasil, que vai se modernizando. Enfim, nós precisamos melhorar nossas políticas. Você não lembra muito aquela coisa do choque de gestão? Não, se lembrar não faz mal. É positivo que tenha choque de gestão. O povo entende isso quando fala? Não é um problema mais palpável, combateu a inflação. O povo entende uma coisa, programa com muita social. clareza. Aquele governo fez bom uso dos recursos públicos. Aquele governo presta bons serviços à população. Aquele governo devolve à população, em serviços sociais, o imposto que ele cobra. Então, acho que a linha tem que ser essa. Acho que a noção é essa. Olha, a gente faz o que a gente fez nos estados, de uma maneira geral. Por isso governamos a maioria dos estados. As eleições mostram que os estados em que vimos ganhando são os estados que vimos governando bem. Esse reconhecimento do PSDB está nas pesquisas. Olha, há muita gente que faz uma frase mais ou menos o seguinte: se os petistas fizessem isso com o pessoal do PSDB, fariam melhor do que com o pessoal deles.
E um dia desses alguém me disse na rua, disse, olha, Vamos voltar àquela velha conversa de uma eventual aliança entre PT e PSDB. Alguém me disse na rua, olha, se esses caras aí fossem do PSDB, não era do nosso lado, o cara que me falou. As coisas estavam mais bem realizadas, mais bem feitas. A política estaria mais bem sucedida. Eu acho que nós temos competência, temos demonstrado essa competência e que a sociedade acompanha o resultado do que nós fazemos. Senador, o tempo nosso está acabando, mas eu queria uma rápida palavra do senhor a respeito desse projeto de lei aprovado pela Câmara na última semana, que restringe a criação de novos partidos. O PSD do Kassab foi criado justamente com regras que agora ele quer impedir que outros partidos sejam criados. Qual a sua opinião? Porque as regras, eu denunciei desde o começo isso, as regras elas foram usadas largamente por uma janela exclusiva que construiu um partido, né? Você entrar no mérito desse partido... Mas se houver uma proibição, tem que ser para o futuro, para uma próxima eleição, né? Não para essa. Né? Exato, mas se houvesse uma proibição, teria que ser para frente, não para agora. Exato. Agora ficou muito ruim. A cláusula de desempenho... Parecendo na verdade, a antecipação do processo eleitoral. Na verdade, essas medidas tomadas agora, elas têm só um conteúdo. Tentar soldar a base do governo. A preocupação do governo é não permitir apoio à reeleição da presidência. É não permitir que a sua base seja dividida, para dar sustentação à candidatura de reeleição da presidente Dilma. Na verdade, ela só cuida disso. Senador, chegamos aqui ao final. Eu queria falar com o senhor rapidamente do pinga-fogo aqui. O maior desafio do Brasil, uma em duas palavras, por favor. Falar e fazer. O maior desafio do planeta. Paz. Um amor. Um amor? Pelo desenvolvimento equilibrado do meu país. Um lugar. Recife. Uma surpresa. Sabe que não sou bom nessa resposta, né? Normalmente eu sou muito realista e não me surpreendo muito. Um arrependimento. Um arrependimento? É não ter feito no tempo adequado não ter contribuído para uma mobilização pelo equilíbrio do conjunto do país. Quer dizer, eu devia ter, na minha vida pública, ter dado prioridade à ideia de equilibrar o país, fazê-lo um país só, com a mesma capacidade de desenvolvimento e de justiça social. E um sonho? Um Brasil totalmente democrático, cada vez mais democrático. Obrigado. Boa noite para o senhor, obrigado pela entrevista. Prazer falar com você. Até uma próxima. Boa sorte aí para o senhor. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode ver todas as nossas entrevistas no site. O endereço está embaixo na tela para você. E acompanhar também as notícias do programa pelo meu Twitter. Tenha uma excelente semana, muito boa noite e obrigado pela sua audiência.